Sejam muito bem-vindos ao CEBENC, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos agora fazer as nossas orações para dar início aos trabalhos. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Vamos lembrar do seu semblante feliz, alegre, que nesse momento Ele possa colocar a sua luz sobre nós, que possamos também estar pensando nos nossos familiares, nos nossos amigos, para que Jesus também possa alcançá-los, essa luz possa chegar até eles. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite novamente. Agora recebemos a nossa irmã Losane, que ela vai aqui nos agraciar com suas palavras. O púlpito é seu. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Hoje eu quero falar de um tema que às vezes a gente passa batido por ele, mas que ele é fundamental em nossa existência. Eu quero falar hoje sobre a gratidão. Alguém aqui lembra de agradecer todos os dias a dádiva de estar vivo? Alguém aqui se lembra que a gratidão é uma dádiva de Deus? Então, o significado da palavra gratidão e a origem é derivada do latim, gratus ou gratia, graça, bênção diária. É um reconhecimento de que algo bom foi recebido. Não será que a gente, na nossa jornada, na nossa caminhada de todos os dias, nos lembramos que essa gratidão é um combustível que nos mantém vivos, que nos mantém em direção a Jesus? Trata-se de um sentimento de apreciação que transforma a perspectiva sobre a vida, fortalecendo relações e promovendo o bem-estar emocional, promovendo tanto físico quanto a gratidão envolve o reconhecimento de bênçãos. Quantos de nós temos recebido bênçãos todos os dias, mas não paramos um minuto sequer para agradecer? Quantos de nós passamos pela vida sem realmente entender o que é um sentimento de gratidão? Porque gratidão não é só eu chegar e falar, oh, gratidão, gratidão. Não. Eu preciso sentir dentro do meu coração, sentir que eu realmente recebi algo que foi bom. A gratidão, ela é um sentimento tão nobre que ela nos eleva. Elas elevam o nosso espírito. É como se uma auréola de luz se formasse em torno de nós, quando nós agradecemos. Mas agradecemos de coração.
Porque existem estudos que indicam que o bem-estar da saúde física e mental, ela também é atingida quando a gente se pratica a gratidão. Então, os estudos indicam, e é comprovado, gente, cientificamente, que quando você agradece, o universo retribui. A prática ativa diferentes tipos de gratidão. Tem a gratidão autônoma, automática, que é aquela que você vai vivendo no dia a dia. É aquela que te leva a ir seguindo em frente, sem realmente parar para pensar no sentido da palavra gratidão. Esse hábito é até bom, porque, de certa forma, você vai aprendendo como agradecer, como alcançar o seu desenvolvimento espiritual. Então, a prática ativa diferentes tipos de aptidão. Esse hábito diário valoriza e que tem ajudado a encontrar força e propósito, mesmo em tempos difíceis. Será que a gente consegue agradecer quando a gente está passando por alguma dificuldade? Será que a gente se lembra de agradecer perante a dor? O significado amplo envolve a agradecer por presentes, ajuda ou simplesmente reconhecer o que enxergamos. A gratidão é também reconhecimento como a chave para uma felicidade, um sentimento de amor que eleva o espírito. Esse sentimento capaz de transcender a alma, capaz de nos conectar diretamente com Deus, de nos conectar com o Criador. Porque como nós somos espíritos imortais, nós somos conectados ao nosso Pai, nós somos conectados a Deus. Nesses dias eu estava vendo algumas palestras, assistindo alguns vídeos, e eu me deparei com um vídeo. Esse vídeo, ele realmente me deixou assim, bem preocupada e ao mesmo tempo buscando a entender. Porque nesse vídeo, a pessoa que estava falando, ela falava de uma gratidão, de uma alma muito sofrida, de uma alma muito escura, de uma alma que já tinha perdido a humanidade aos nossos olhos. Ele já era uma pessoa condenada. Há algum tempo, muitos anos atrás, antes da Segunda Grande Guerra Mundial, existia uma jovem chamada Clara. Ela era de origem alemã. Essa jovem desenvolveu câncer de mama. A gente fala, nossa, mas nessa época já existia o câncer de mama. E ela tinha um filho de 18 anos. O seu filho era ligado a ela por um sentimento nobre. Ele era muito apegado a ela. Porém, não encontrando tratamento, até que apareceu um jovem judeu, médico, austríaco, e se propôs a fazer o tratamento com aquela senhora, a jovem Clara, mãe do rapaz que tinha apenas 18 anos. E ele foi bem sucedido. Ele conseguiu curar a jovem Clara. Anos depois, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas avançam para a Áustria, para a Polônia, os generais recebem uma ordem expressa, e nessa ordem, quando fosse invadida a Áustria, um judeu seria salvo. Um único judeu. Esse judeu foi o mesmo médico que salvou Clara. E os seus oficiais falavam, é o único judeu que tem merecimento, que é honesto, que é bom e que merece viver. O seu filho
Adolf Hitler. Mesmo uma mente tão terrível quanto a dele, teve um momento de gratidão. Teve o reconhecimento por aquele médico judeu, que mesmo sendo judeu, curou a sua mãe. E a espiritualidade, ela ainda nos fala que mesmo com a alma mais sombria, existe ainda a possibilidade de ser uma pessoa de luz, porque existe uma pequena chama de luz dentro dessa pessoa. Adolf Hitler não foi diferente. Nós sabemos que ele matou milhões de judeus, mas teve um que ele salvou. Justamente o que ele teve a gratidão por ele. Então, se a gente for parar para pensar, nós somos gratos por alguma coisa em nossa vida? Nós vivemos em meio a uma vida de correria, que não paramos para agradecer. E muitas vezes não nos interessa. Não nos interessa agradecer. Vivemos reclamando dos nossos pais. Nenhum pai é bom o suficiente para o filho. Nenhuma mãe é boa o suficiente para o filho. Todos, sem exceção, têm reclamação para fazer do seu pai e da sua mãe. Mas nós devemos parar para pensar que, apesar de toda a dificuldade, nós precisamos agradecer. Nós precisamos ser gratos. Porque eles nos trouxeram a vida. Porque eles nos permitiram a nascer. Se hoje eu estou aqui, foi porque a minha mãe se permitiu a gerar essa criança, a dar à luz e trazer ao mundo. Já seria o motivo mais do que suficiente para agradecer. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas nós precisamos aprender que nós estamos com a família que nós necessitamos. Não é aquela que eu gostaria de ter, é aquela que eu necessito. Eu não tenho a vida que eu gostaria de ter, mas eu tenho aquela que me possibilita sobreviver e evoluir de acordo com as minhas possibilidades. E a gente é tão ingrato que a gente não consegue agradecer por nada. A gente só sabe reclamar. Não gosta da minha mãe, não gosta do meu pai, não gosta do meu irmão, não gosta disso, não gosta daquilo. Por quê? Às vezes, quando a dor nos visita, nós precisamos parar e pensar: o que ela veio para me ensinar? Eu sei agradecer pelo momento de dificuldade que eu estou passando? Eu sei agradecer por tantas coisas difíceis que têm passado na minha vida? Qual é o sentido de agradecer quando eu estou com uma doença terrível? Quando eu estou de cama, ou quando tem alguém da minha família passando por uma situação dessa? Será que eu conseguiria agradecer? É nesse momento que a gente precisa, sim, aprender a agradecer. É nesse momento que a sua gratidão vai ser um reconhecimento muito maior. Porque como é difícil chegar a uma pessoa que você está devolvendo para Deus e agradecer. Senhor, obrigada. Eu estou te devolvendo, você me emprestou. Não é fácil. Eu acho que eu ainda não tenho essa evolução o suficiente para isso. Mas a gente devia começar a pensar nisso. Em agradecer a oportunidade de ter convivido com essa pessoa, agradecer a oportunidade de ter passado por essa doença, de ter passado por essa dificuldade. Porque às vezes hoje essa dificuldade, gente, ela vai se transformar em bênçãos mais na frente. Às vezes não vai ser nessa encarnação, às vezes vai ser além. Mas que seja uma sementinha plantada no coração de cada um de nós. Que a semente da gratidão
possa germinar dentro de nós, que eu possa agradecer todos os dias a família que eu tenho, que eu possa agradecer ao trabalho que eu tenho. Ah, mas eu detesto o meu trabalho. Sim, mas é lá que você precisa estar. É lá que você precisa aprender. Porque quando a gente vai fazer o nosso combinadinho para voltar para cá, a gente sabe que vai passar por algumas situações difíceis. E a gente fala, não, agora eu estou preparado. Agora eu consigo. Mas a gente sabe que quando a gente está na matéria, nesse corpo denso e pesado, as coisas não funcionam como do lado de lá. É aí que a gente precisa parar, respirar, fazer uma prece e procurar entender o que os caminhos querem de mim, aonde esses caminhos vão me levar. Eu não tenho o lar que eu queria ter, mas eu tenho o que é necessário para a minha evolução. Eu não tenho a família que eu gostaria de ter. Não tenho nenhuma celebridade, não tenho nenhuma beldade, não tem nada disso. Tem pessoas simples que precisam também viver junto de mim. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, assim como acho que nenhum de nós é, né? Quando está dentro de um lar, a gente sabe todas as dificuldades que a gente passa. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade de crescer e evoluir. É dentro do nosso lar. É com as pessoas que nós convivemos. A pessoa que está lá na minha casa não é obrigada a fazer comida para mim todos os dias. Não é obrigada a arrumar minha casa, não é obrigada a fazer nada para mim. Desde que eu me tornei adulto, eu tenho que ser autossuficiente para fazer as minhas coisas. Se tem alguém para fazer por mim, por que eu não posso agradecer? Nós vivemos em uma sociedade que é necessário servir e ser servido. Então, por que eu posso simplesmente chegar e agradecer a pessoa que fez a minha comida, a pessoa que limpou a minha casa, a pessoa que arrumou a minha roupa? Por que eu tenho que ser uma pessoa tão dura de coração que eu não consigo sentir compaixão pelos meus pais, pelos meus familiares? E eu não estou falando, gente, de pai só que te deu a vida, não. É aquele que te criou, que te educou, que está com você. É aquele que te quer bem na vida. É aquele que te incentiva todos os dias a seguir em frente. Porque nós sabemos que tem família de consanguínea e tem família de coração. Tem família hoje que vive só com pais, que vive só com mães, que vive com tios, com avós. Por que eu não posso agradecer a essas pessoas que têm contribuído para que eu sobreviva? A gratidão é um sentimento que nasce na alma. É um sentimento do fundo do coração. Não adianta ser só de palavras vãs, palavras vazias. Isso não vai resolver. O que importa é o que eu sinto no coração. É o agradecimento, aquele sim que te conecta a Deus, que te eleva. Então a gente precisa aprender que reconhecer que também somos seres humanos, mas que também precisamos evoluir. A gratidão é também reconhecida como uma chave para a felicidade, um sentimento de amor que eleva o espírito. A dor é a constante convite da vida, a fim de que aceitamos a entrevista com Deus. Essa frase é de Emmanuel. Então ele fala que a dor é constante, mas também é um convite. Esse convite ele vai me levar diretamente para Deus. Quando a gente não consegue expressar em palavras, as lágrimas falam por nós. Às vezes a dor é tanta que eu falo, eu não consigo. É nesse momento que Deus está te ouvindo. É nesse momento que Ele está te carregando. É nesse momento que Ele está enxugando as suas lágrimas. E às vezes a gente nem tem a humildade de reconhecer
que nós só conseguimos sobreviver porque temos a mão de Deus a nos guiar. Por que devemos agradecer? Qual é o sentido de agradecer? Agradecer é a força que nos conecta a Deus. A gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da nossa necessidade, da nossa reforma íntima, da nossa mudança interior e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Porque a gratidão nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é a felicidade. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele lhe presenteia. Se você for prestar atenção, cada vez que você agradece, você recebe uma bênção. Cada vez que você agradece, você percebe que Deus está te enviando muitas coisas boas do universo. A Joana de Ângeles, ela costuma nos falar que a reclamação é perda de tempo. Porque nós somos espíritos imortais, encarnados. Nós estamos na vida para aprender, desenvolver a disciplina para aprender a exercer o controle dos nossos pensamentos. Você já ouviu dizer que quanto mais você reclama, mais você vai ter aquilo que você está reclamando? Você está clamando ao universo 2 vezes. Cada vez que você reclama, você pede que aquilo aconteça novamente. Cada vez que você reclama, você está desperdiçando um tempo precioso. Porque o universo vai trazer aquilo que você está pedindo. E o que é que você está pedindo? Reclamação. Reclama, reclama, reclama. O universo vai entender que é aquilo que você precisa, que é aquilo que você necessita. Então, com a gratidão, a gente precisa aprender a agradecer, ao invés de reclamar. Nossa, mas o dia no meu trabalho hoje foi terrível. Graças a Deus eu tenho um trabalho, né? Graças a Deus ele foi terrível, porque às vezes naquele momento ele me ensinou o dom da paciência. Naquele momento ele me ensinou que eu precisava ser firme, que eu não podia desistir. Todos vocês sabem que o ano passado a minha filha desenvolveu câncer. Ela também deu um câncer de mama, que foram 1 ano de luta, 1 ano de muito sofrimento, 1 ano de tratamento. Hoje ela está curada, graças a Deus. Então o motivo que eu estar aqui hoje falando de gratidão é justamente agradecer. Em momento algum eu culpei a Deus. Em momento algum eu desisti de estar com ela nessa caminhada. Ela está bem, vai continuar o tratamento até julho, porém ela já não tem mais o câncer. É um tratamento longo, é um tratamento sofrido, mas com a graça de Deus, ela não tem mais o câncer. Se eu tivesse só reclamado, se eu tivesse brigado com Deus, se eu tivesse me desesperado, será que hoje eu estaria aqui para agradecer essa casa, agradecer as pessoas que me auxiliou, que esteve comigo todos os dias, agradecer aos mentores dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes? A minha gratidão é imensa. Mas eu sei que hoje essa gratidão tem um nome, chama saúde, chama vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei que por hoje, o meu sentimento é de gratidão. O meu sentimento é de que essa casa, há quase 10 anos atrás, me trouxe de volta do penhasco onde eu estava pendurada para cair. Foi um período longo, foi um período difícil, mas hoje eu estou aqui. Agradecer a dona Bebê imensamente quando ela me estendeu a mão nessa casa.
quando ela me permitiu estar aqui. Eu encontrei pessoas aqui dentro que hoje é a minha família. A minha família não é espírita. A minha família toda é católica, evangélica e muitas outras coisas, menos espírita. Então eu sou a única que sou espírita aqui. Aos olhos deles eu não sou assim muito bem vista não, mas tudo bem, né? Cada um no seu tempo. Mas aqui eu encontrei pessoas que supriram essa necessidade de família corporal, que me mostraram a família de alma, a família de coração. São tantas as pessoas aqui dentro, são tantos irmãos espirituais que ao longo dessa jornada vêm nos auxiliando. E é por isso que eu decidi hoje falar sobre isso, sobre gratidão. Porque é um sentimento nobre e que a gente precisa aprender a cultivar. A gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento das nossas necessidades, da nossa reforma íntima, da nossa mudança interior e nos proporciona uma posição de aceitação. Será que eu tenho essa aceitação frente às dificuldades? Será que eu tenho essa aceitação diante de tantos percalços que a vida nos oferece? Eu acho que não, né? Eu acho que muitas vezes a gente procura fugir, procura uma forma de deixar varrer para debaixo do tapete aquilo ali, e falar, não, amanhã eu penso isso, depois eu penso aquilo, outro dia eu vejo isso. Nós somos espíritos imortais, encarnados e estamos na vida para aprender, desenvolver a disciplina, para aprender a exercer o controle de pensamento, amor, amar, perdoar, trabalhar, realizar tudo o que for de bom, nossa evolução, mas sempre com o sentimento de gratidão. Nesse exercício, vamos desenvolvendo a harmonia íntima, a paz, e em relação à profunda gratidão com Deus. Sejamos gratos, vamos agradecer a Deus por tantas coisas que Ele nos proporciona. Difícil agradecer, né, nos momentos de vida difícil, nos momentos de tristeza, mas vale a tentativa. Se a gente conseguir agradecer, já vai estar valendo. E a gratidão, gente, ela vai nos gerar uma aura de luz em torno das pessoas e, portanto, vai abrir portas, mostrando saídas, soluções e tudo mais para os conflitos internos. Também é extremo colocado, mas numa posição de equilíbrio. A vida é um presente a todos nós, por mais dolorido que ela se apresente. Reclamar não vai resolver, mas a oração sempre conforta, acalma. Mas apresentada na medida que sentimos, que nos conectamos com a espiritualidade maior, possibilitando a correção e a solução dos problemas e difíceis. Em tudo dai graça. Existe uma frase atribuída a William Shakespeare que diz: a gratidão é o único tesouro dos humildes. Então, se a gente conseguir essa gratidão, a gente vai estar elevando um pouquinho mais o nosso padrão. Quando você agradece, a solução dos seus problemas vai chegar. Às vezes não é aquela que você gostaria, mas é aquela que você necessita. Às vezes, não é aquela porque eu venho lutando, sonhando, nossa, mas eu queria que fosse assim. Mas aquilo ali, às vezes, não é o que você precisa. Nós precisamos aprender que o que nós temos é o essencial para a nossa evolução. Não é aquilo que eu queria ter. Porque se fosse aquilo que eu queria ter, hoje eu queria estar na Grécia. Passeando, vivendo por ali. Mas não é. Eu preciso estar aqui. Eu preciso estar numa sala com 30 crianças, sendo 5 deles especiais, sendo 5 deles, às vezes, com transtornos graves, que nem conseguem falar. Eu preciso estar aqui nessa casa, fazendo sopa. Eu preciso estar aqui ajudando de certa forma, porque assim eu estou quitando os meus débitos, que eu não sei quais são, mas eu sei que são muitos. Então é isso que eu preciso por hoje. É agradecer.
E eu vou ser breve, porque eu tenho um recadinho aqui que eu ouvi também numa dessas palestras do Rossandro, que existe um autor chamado C.S. Lewis, e ele criou as Crônicas de Nárnia. Às vezes muitos de vocês já conhecem, né? Mas ele também escreveu uma carta. Uma das cartas, a 15ª, ele nos ensina coisas. Isso era a carta de como destruir a humanidade, gente. Uma carta que ele escreve para o jovem aprendiz em como destruir a humanidade. E nessa 15ª, ele nos ensina que ajudar a destruir a humanidade é nunca deixar a humanidade no presente. Nunca. Então, os espíritos obsessores, eles têm uma missão. É claro que são metáforas, né? Mas eles precisam deixar a humanidade no futuro. Ou no passado. Mas ele ainda nos fala, no passado não seria bom deixar as pessoas, porque existe dor, existe ódio, existe revolta, existe ressentimento, mas também existe uma coisa boa, existe a gratidão. A gratidão pelas pessoas que ele teve, a gratidão por ele ter nascido, a gratidão pelas pessoas que convive e uma infinidade de gratidão. Então não seria interessante deixá-lo no passado. No presente, jamais. Mas no futuro, porque o futuro não existe. Eu não tenho futuro. Eu posso estar aqui hoje, daqui a 2 minutos eu posso não estar aqui mais. Então o futuro ele é incerto, ele não existe. E o que é que ele nos fala? Se a pessoa viver completamente no futuro, ela vai ser ansiosa. Muito ansiosa por aquilo que ainda não aconteceu. Vai ser a próxima festa, vai ser a próxima balada, a próxima série, a próxima qualquer coisa, qualquer próxima, mas nunca no aqui e o agora. Por um único motivo, só se ama hoje, só se perdoa hoje, só se vive o hoje. Só tem gratidão pelo hoje. O amanhã, ele é incerto. Então é por isso que ele tenta falar para os obsessores a manter os espíritos, as pessoas encarnadas, só no futuro. Porque eles vão ser extremamente ansiosos e vai esquecer do presente. Eles vão viver o futuro e não vai viver o presente. Aí eles vão estar desconectados com Deus, porque o futuro ainda não existe. Então, assim, é bom a gente parar para pensar que eu preciso viver o presente. Eu preciso agradecer o hoje, eu preciso agradecer pelo dom da vida. Eu posso respirar sem aparelhos, eu posso me locomover, eu posso trabalhar, eu posso sorrir, eu posso viver. Tudo isso são bênçãos que Deus nos deu, sem cobrar nada de cada um de nós. A coisa mais difícil é um ser humano sobreviver sem ar. A gente não sobrevive mais do que 5 minutos sem oxigênio. E ele é de graça. Ninguém cobra para você respirar. Então vamos pensar na gratidão como um todo. Vamos pensar na gratidão que Deus nos proporciona todos os dias. É a gratidão sincera, de coração. Obrigada, boa noite a todos. Acho que eu passei um pouquinho do meu horário. Muito obrigado, Rosane. São palavras muito boas de se ouvir, de internalizar, né? Nós temos que colocar essas palavras dentro dos nossos corações, né? Que ser grato que não seja só da boca para fora, que não seja aquela gratidão para que os outros vejam, que a gente consiga chegar na gratidão do coração, aquela que a gente realmente pense e sinta o tanto que nós somos, de qualquer forma,
nós somos abençoados. Não importa como esteja a nossa vida, como a nossa irmã disse, é o jeito que nós precisamos passar. É a vida que nós precisamos ter. Isso não quer dizer que a gente tem que se conformar e manter aquela situação. Mas às vezes aquela situação é para estimular a nossa inteligência, nossa paciência. Então a gente tem sim que lutar por vidas melhores, lutar por condições melhores, mas sempre agradecer, porque senão vamos ficar naquele ciclo, né? A gente só reclama, como ela disse, a gente reclama, né? A gente está clamando novamente, né? Eu não tinha pensado nisso, nessa palavra reclama, é bem interessante. Então se a gente ficar nesse ciclo, a gente não vai sair do ciclo que a gente se encontra. Então o que a gente quebra o ciclo é com a gratidão. Então, queria agradecer a todos vocês por terem vindo essa noite, né? Que nesse momento agora a gente vai encerrar, né? Fazer a oração. Então eu peço que os trabalhadores da casa possam vir aqui para frente para nós fazermos o passo coletivo. Mestre amado, Jesus, abençoe-nos essa noite, que todos possamos imaginar uma luz, pétalas de luz branca caindo sobre nossas cabeças, que essa luz possa nos trazer conforto, trazer aquele calor, que possamos sentir a presença do nosso amado Mestre Jesus, que Ele está entre nós. Que todos aqueles nossos pensamentos ruins, pensamentos de angústia, que possamos deixar de lado nesse momento, que possamos imaginar Jesus aqui, vivo, nos abraçando, nos aceitando em seu colo, para que possamos sempre estar do lado dele. Nesse momento, Mestre Jesus, colocamos nossas vidas em suas mãos. Agradecemos por todas as oportunidades que nós temos em nossa vida. Oportunidades essas que nem sempre aproveitamos, que às vezes deixamos passar muitas coisas que nós poderíamos fazer. Mas que nesse momento agora possamos pensar no presente, como foi dito pela nossa irmã, que é hoje que nós amamos, é hoje que nós perdoamos, é hoje que nós agradecemos, que possamos levar esse sentimento para nossa casa, para os nossos lares, que possamos compartilhar isso com os nossos familiares, amigos, no nosso trabalho, que sejamos aquela pessoa que nós queremos ser. Muito obrigado e que assim seja. Eu peço a todos que se sentirem confortáveis, que possam estender as mãos às águas dessa casa, como um gesto simbólico, para que elas possam estar sendo abençoadas, colocando nela o remédio necessário para a nossa cura física, espiritual. Imaginemos também agora as águas de nossas casas, as águas daqueles lugares que nós sabemos que estão precisando, que as pessoas estão precisando de ajuda, das casas de apoio, dos hospitais, das casas de detenção, do abrigo dos idosos, das creches, escolas, daquela família que você sabe que está precisando de uma ajuda, das pessoas que moram nas ruas, que estão em dependência, que todos eles nesse momento possam sentir um pouco dessa luz divina. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Ok. Agora é com a Eva. Dá um recado também. Tudo bem. Já tem muitas pessoas perguntando, né? Se nós vamos ter
fotografia. Para estar levado, e a equipe dele estará aqui conosco, realizando uma sessão de fotografia. A outra coisa é contar para vocês que aqui no centro nós temos uma coral chamado Vozes De luz. Vocês não têm noção do que é vamos cantar. Vamos participar do coral novo. Não precisa de você ser teólogo, cristalina, não, porque a nossa não é, né? É lindo. Nós estamos aprendendo a cantar. Então, você que vem, né, tem o hábito de vir assistir a palestra, vem às 7 horas. Não, vocês podiam cantar aqui um pouquinho aqui antes de abrir a palestra. Seus males espantam. Quando a gente está cantando, a gente não está nem lembrando de nada, nem de boleto para pagar. Na sexta que vem, então. Foi isso que eu falei. Podia vir na sexta que vem cantar. Deixa a gente reensaiar um pouquinho. É só palestra? Aí, ó, já tem uma abertura ótima, né? E fala assim, não precisa, né? Fala assim, o que eu tenho que fazer para participar do canal? Só vir e participar. Minha voz é feia, é verdade. Todo mundo tem voz bonita, né? Vamos cantar com a gente. Meu Deus, eu tenho voz de taquara rachada. Quem tiver vontade, venha nos ajudar. Qualquer hora você chegar a essa hora, né? Se gosta de dormir um pouquinho mais, pode dormir. Venha aqui pelas 9, 9h30, que não tem janela para lavar. Né? Certeza. Amanhã também nós temos o Manhã de Jesus. É uma tarefa bem gostosa, bem amorosa, né? Onde nós recebemos as famílias, com as crianças, nós oferecemos o café da manhã, nós oferecemos sempre tudo, né? Oferecemos o café da manhã, as crianças vão para a evangelização, nós temos a mocidade também, agora sábado, né? Nossa família Júnior e o Marcelo. Né? Estão chegando para nos ajudar. E as crianças estão com os alunos vêm para cá, né, com a Emily e o Adalto Júnior, falando terapêutico, a luz do Evangelho, né? E enquanto isso, tem que ir lá, finalizar a prova, né? Também Então, é se vocês quiserem me ajudar também qualquer trabalho aqui no sábado. Ah, sim. Nós estamos falando que se quiser me ajudar nessa tarefa da manhã no Jesus também, pode ir. Tem o bazar também, né, Tati? Nós temos também o curso dos gestantes, de sábado de manhã. Então, se você conhece alguma gestante, né, pede para vir, convida para vir participar do curso de gestantes. Tem todo sábado pela manhã. Essas gestantes, além de ter momentos de orientação, né, muito bacana, quando elas estão próximas, né, ao bebê, o centro oferece um kit de trabalho maravilhoso para eles, né? Então é isso. E qualquer atividade da casa que você tiver vontade de participar, é só chegar. Eu quero trabalhar. Bom, não precisa ter diploma, não. Nem pós-graduação, né? Adeus. Verdade. Então tenhamos um ótimo final de semana.